Boa noite, é uma alegria juntos adorar o Senhor. E antes de abrir a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 14, agradecer aos irmãos pelos parabéns e felicitações no dia que hoje é convencionado o dia do pastor. Deus abençoe os irmãos, ore por nós, ajude-nos em oração, compreensão, e acredito que o Senhor assim vai nos ajudando a crescer como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome dos outros dois pastores também, né? Que Deus esteja abençoando a igreja. Irmãos, temos meditado numa parte do livro de Isaías muito complexa porque nós não gostamos de ler esses textos, não é? E raramente lemos, mas são textos importantes. Do capítulo 13 ao capítulo 23 do livro do profeta Isaías, nós estamos aprendendo verdades maravilhosas sobre Deus. Que verdades são essas? Estamos aprendendo que o Senhor, Ele é soberano, poderoso sobre as nações. E nós gostamos de ver no noticiário como as nações mais poderosas do nosso planeta se comportam. E cada um tem a sua teoria, seu entendimento político, econômico, a influência dessas nações no mercado, na economia global, nas guerras. Isso é interessantíssimo, não é verdade? Basicamente, o que nós estamos estudando do capítulo 13 ao capítulo 23 do livro do profeta Isaías é isso, só que na antiguidade e na perspectiva de Deus. Hoje, nós não temos uma revelação de Deus direta dizendo: os Estados Unidos vão passar por isso, os Estados Unidos vão ser abençoados, os Estados Unidos vão ser punidos, a China será punida, a China será preservada, a Rússia entrará em guerra, a África será abençoada ou amaldiçoada. A gente não tem uma revelação de Deus específica para nós hoje, como temos aqui no livro do profeta Isaías, porque esse meio de Deus se revelar através dos profetas e dos apóstolos no Novo Testamento passou. Essa é a revelação que nós temos, a Bíblia Sagrada. Mas ela nos dá um modelo de como Deus age no mundo. O mesmo Deus a quem nós oramos hoje. Cada irmão aqui no culto que orou, a música que você entoou foi para esse Deus. É um Deus que se revela na Bíblia, é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo. É o mesmo Deus que você ora na sua casa, ali no seu devocional, e lê a sua Bíblia. Esse é o Deus que nós estamos estudando de Isaías 13 até o 23, que controla o destino das nações. E a gente já começa essa meditação falando isso. Se Deus é todo poderoso para controlar os impérios da humanidade e controla hoje, você não acha que Ele é poderoso para cuidar da sua vida? Não é verdade? É lógico. Por que você está preocupado? Por que você fica ansioso? Por que se desespera? Por que sofre tanto? A resposta é simples, é porque nós somos pecadores, incrédulos, mesmo crentes, no poder de Deus. Temos a maior dificuldade para descansar no poder de Deus. Isso não é um incentivo a você ser irresponsável, ou preguiçoso, ou desleixado, não é isso, certo? Às vezes a gente pensa que não é esse o propósito. Óbvio que nós temos que ser trabalhadores, nós temos que ser estudiosos, empreendedores, motivados e buscar fazer a vontade de Deus na nossa vida e nas nossas famílias. Temos que fazer isso. Mas quando vem a ansiedade, quando vem a preocupação, quando bate o desespero, porque as coisas não estão no nosso controle, nós queremos o controle. Quando as coisas não estão no nosso controle, aí nos desesperamos. Quem pensa assim ou vive assim é porque não crê no poder de Deus. Entenda isso. Essa é uma verdade simples e básica, e é a verdade que estamos estudando nesses capítulos do livro do profeta Isaías. Tem um passador de alguns slides que eu queria mostrar para os irmãos. Obrigado, Germano, muito obrigado. Aqui eu queria mostrar para os irmãos, a gente já viu alguns mapas, só para lhes situar. Nós estamos estudando alguns oráculos, os oráculos de Deus contra algumas nações. Já vimos o da Babilônia,
e o oráculo de Deus contra a Assíria. Hoje nós vamos ver mais 2 oráculos do Senhor, se Deus assim permitir, contra 2 outras nações, certo? Aqui nós temos geografia ali do tempo do profeta Isaías, espero que dê para você ler. Israel, não é possível, Israel, a Babilônia, né? Então aqui é o Egito, né? Capital Mênfis, as tribos, terras, regiões da Arábia, e aqui a gente tem Israel, né? Damasco, Síria, ok? E aqui é outro mapa mostrando Jerusalém, Samaria. Samaria seria o reino do norte, a capital, né? Jerusalém, o reino do sul, aqui é a região do delta do Nilo, o Egito. São regiões que nós vamos estudar. Bem longe aqui, Babilônia, que é o império assírio, essa mancha marrom mais escura. A Babilônia estava fazendo parte nessa época. Lembra que a Babilônia não era um grande império nesse período, do século VIII antes de Cristo, que é o período da profecia de Isaías. A Babilônia emerge depois da queda do império assírio. E aqui Tiro e Sidom ficam nessa região. Então, você tem Filístia, Edom, Moabe e Amon, é nessa faixa aqui, certo? Então, nós já vimos sobre a Assíria, um oráculo sobre essa região toda da Assíria, capital Nínive. Vimos um oráculo também, rapidamente, sobre Israel, e vimos um oráculo, vamos ver hoje, um oráculo sobre a Filístia e Moabe especificamente, certo? Lembrando, aqui é o Egito, vai ter um oráculo para o Egito, aqui é o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, onde Deus entregou as tábuas da lei para Moisés. Eles atravessaram o Mar Vermelho, provavelmente nessa faixa aqui. Então, aqui, Babilônia, mais uma vez, só para ter outra visão, né? Basicamente, Fenícia, essa região, só que a Fenícia a gente não está estudando, mas sim a região aqui dos filisteus, né? A Filístia, ok? E pronto, essa aqui é a chamada Pentápolis Filisteia, Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Vamos ler algumas dessas cidades aqui no oráculo acerca da Filístia. Só para você entender, Jerusalém, Hebron já no sul, na tribo de Judá, Jerusalém e Hebron tudo na tribo de Judá. Betel já fica no reino do norte. Então, lembre-se disso, os filisteus, desde o período dos juízes, sempre guerrearam contra Israel. Sansão lutou contra os filisteus. Davi se tornou um grande herói porque venceu os filisteus, praticamente controlou, né, essa Pentápolis Filisteia quando ele foi rei. Então essas eram as principais cidades dos filisteus, que hoje é a faixa de Gaza, exatamente nessa região aqui, certo? E aqui, só para você entender de uma maneira mais bem distribuída, o estado dos filisteus, essa faixa vermelha, aqui Israel, aqui reino de Judá, Edom, vai ter uma profecia mais para frente, um oráculo de Isaías contra Edom, um oráculo hoje contra Moabe e contra os filisteus, e aqui são outros reinos que nós não vamos observar agora, certo? Então isso é para você ter esta compreensão do que nós estamos tratando e abordando, ok? Pode me tirar, por favor. Então, depois você olha melhor na internet, faz uma pequena busca, você vai encontrar, né, mapas e regiões desses tempos bíblicos que te ajudam a compreender por que esses oráculos estão sendo apresentados por Isaías. São nações ao redor de Israel. Israel é para ser testemunha a essas nações. Israel e Judá, infelizmente, Judá, por conta do rei Acaz, um rei muito incrédulo e distante do Senhor, então o Senhor nosso Deus tomou de conta, porque o rei não estava fazendo suas funções básicas, e o Senhor manda o profeta, no caso aqui Isaías, outros também naquela época estavam profetizando junto do profeta Isaías. Isaías estava na corte, né, ali no reino, perto do rei, já outros profetas ficavam mais no interior, na zona rural, certo? O profeta Miqueias e outros eram mais ou menos daquele período ali. E nós, nesse período, vendo estas profecias, nós temos que compreender o tamanho do poder do Senhor nosso Deus. Isso às vezes nos assusta quando lemos esses textos, porque nós muitas vezes não queremos estudar e observar esses aspectos das profecias do Antigo Testamento, mas são fundamentais para compreender, ou melhor, ter uma compreensão de quem é Deus. A gente canta, isso é bom,
mas a música ela só expressa o que já está revelado na Bíblia Sagrada, né? O tamanho do poder de Deus sobre as nações. Então, temos observado nesses 3 oráculos que estamos estudando que nós devemos confiar no Senhor, porque o seu plano para as nações vai se cumprir. O plano de Deus para as nações vai se cumprir. Podemos confiar no Senhor. Vimos o oráculo de Deus contra a Assíria domingo passado. E sobre esse oráculo nós observamos esta verdade, que Deus é soberano sobre as nações, Deus tem um plano, Deus controla todas as coisas, o que Deus determinou, quem pode invalidar? O que Deus disse que ia acontecer, quem pode dizer, ou quem vai dizer que não vai acontecer? Olhe aí então, só para revisar, título de revisão, Isaías, capítulo de número 14. Isaías 14, observe na sua Bíblia a partir do verso 24. Isaías 14, 24. E esse foi o primeiro oráculo, oráculo contra a Assíria, que vimos domingo passado. Vamos ler só para revisar. Diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria, na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? A Assíria era um império que dominava o mundo naquela época. Na história da humanidade, vários impérios dominaram o mundo. Na antiguidade, a Assíria, a Babilônia, os persas, os gregos, os romanos. Na modernidade, nós temos outros, né? Em algum momento foi a Inglaterra. A Inglaterra dominou o mundo, os 7 mares, né? Tinha uma época antes da Inglaterra que era Portugal e Espanha. Hoje estamos mais numa certa dominação, mas a questão econômica do mercado e militar também da América do Norte, os Estados Unidos. E quem será mais para frente? Não sabemos, mas sempre existiram nações dominando. E não duvide, do mesmo jeito que o Senhor tem um plano para cada uma dessas nações, Deus tem um plano para as nações hoje. E tudo acontece pelo decreto de Deus, pela determinação de Deus. Nós, seres humanos, que vivemos nesta época, somos muito dominados pela ideia do acaso e pela ideia do destino ou das coincidências. Isso não existe, irmãos. Não existe acaso, não existe destino, não existe coincidência. Não é o homem que determina o seu futuro. Não é. Tudo está nos planos do Senhor e vai acontecer exatamente como Deus quer. E a liberdade do homem? Talvez você pergunte, não é? Nós temos uma certa liberdade de ação, ou pelo menos achamos que temos. Mas a despeito do que eu faço, ou que você faz, ou um presidente, ou um rei, o plano de Deus sempre vai acontecer, porque Ele é Deus, né? A palavra não chegou à nossa boca, né? Nem chegou o pensamento direito, Deus já sabe tudo, porque Ele determinou. Para nós, o infinito é impossível, nós não compreendemos a infinitude das possibilidades matemáticas da vida de um ser humano. Para Deus, isso é obviedade, porque Ele é infinito. Enquanto para nós é difícil compreender certas coisas, para o Senhor está tudo diante dEle e tudo acontece como Ele quer. E ao mesmo tempo, o Senhor não fere a nossa liberdade. Hoje nós vamos observar como Deus é o refúgio para o seu povo. Deus é um refúgio e nós, como povo de Deus, assim como era Israel e Judá, devemos buscar refúgio no Senhor. E nós observamos isso neste oráculo, que é do verso 28 em diante. É o oráculo para com os filisteus. Aí hoje você lembra, faixa de Gaza, filisteus. De onde vem a expressão Palestina? Vem dos filisteus, certo? A expressão Palestina ou palestinos é uma palavra derivada de filisteus, certo? Então,
olha o que lemos do verso 28 ao verso 32. No ano em que morreu o rei Acaz, foi pronunciada esta sentença: não te alegres tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Então, nós entendemos que o rei Acaz, ele morreu em 715 a.C. Esse oráculo contra a Filístia é exatamente no ano da morte do rei Acaz. Quando o rei Uzias morreu, que foi um rei antecessor, lá em Isaías 6:1 nós lemos: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, normalmente, na morte de um rei, se marcava um grande evento. O evento aqui de Isaías 6:1 foi o chamado de Isaías para o seu ministério profético. Mas aqui, em Isaías 14:28, o ano da morte do rei Acaz é o oráculo contra os filisteus. Deus tem contas a acertar com os filisteus por causa dos seus pecados. Um dos grandes pecados dos filisteus era perseguir os israelitas, tanto os israelitas como os judeus, os da tribo de Judá. E é muito claro, foi nesse ano, 715 a.C., a morte do rei Acaz, que esse oráculo foi pronunciado ao profeta Isaías, e ele falou para o povo. Lembre-se que Isaías, ele tem esses oráculos, essas pregações, de 740 a.C. até 700. Lembra que o tempo está voltando, né? Antes de Cristo, então é de 740 a 700. Isso é importante você ter noção do tempo. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 1, nós lemos assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. O ministério desse profeta foi nestes reis. Lembre-se que um profeta muitas vezes era chamado para confrontar os reis ou aconselhar os reis quando estes reis estavam em pecado ou tomando decisões extremamente erradas. Então Deus mandava um profeta. Lembra de Davi? Ele cometeu pecados terríveis de adultério, de assassinato. Deus manda Natã para contar uma historinha para Davi entender que ele era o homem que tinha cometido pecados terríveis e que precisava se arrepender dos seus pecados. Então a morte do rei Acaz foi um evento relevante para a Filístia. Por quê? Quando o rei Acaz morre, o seu filho Ezequias, ainda muito novo, seria o rei. Os filisteus, eles eram uma nação contra os assírios. E eles estavam querendo fazer coligações com as nações próximas para enfrentar o império assírio. Os filisteus, eles já estavam coligados com os egípcios nesse momento. E eles queriam se associar a Israel. Então, no caso, ao reino do sul, a Judá. Quando Acaz morre e o outro rei vai surgir, que é Ezequias, eles enviam uma comitiva de embaixadores para falar com Ezequias, para fazer uma negociação, para que Ezequias se torne aliado desta coligação de filisteus, egípcios e outras nações para enfrentar a Assíria. Parece um plano muito legal, não é verdade? Vamos juntar forças contra o nosso inimigo. Mas nós que conhecemos o Senhor nosso Deus, sabemos que Deus não quer que os seus servos façam associação com os pecadores perdidos. Deus não quer isso, nunca quis na antiguidade e nem quer para a igreja. Agora, cuidado, fazer associação não quer dizer viver entre eles, certo? Não é isso.
O Senhor Jesus disse que nós temos que ser luz no meio das trevas, devemos estar no meio da sociedade para brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não devemos nos associar com as trevas. Se associar significa você estar imitando seus padrões, tomando como exemplo, seguindo o mesmo caminho, cedendo algumas práticas de pecado para ter um relacionamento mais próximo. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não negociamos a nossa fé, nós não negociamos a nossa fidelidade a Deus. Deus é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. É mais importante do que o trabalho, é mais importante do que a família, é mais importante do que as amizades, é mais importante do que os círculos sociais. Então nós não negociamos, né, a nossa relação com Deus, intimidade e adoração a Deus com as coisas ao nosso redor, especificamente aquelas que são das trevas. Os filisteus, como os egípcios, como outras nações, eram nações idólatras. Diferente de hoje é diferente o cenário. Naquela época, as nações se posicionavam religiosamente. Hoje nós vivemos num estado de secularização, pelo menos no Ocidente. As nações são secularizadas. Ou seja, o que é que significa isso? É o Estado laico, né? Então, teoricamente, não adotam nenhuma fé. Teoricamente, na prática é de outra forma, né? A gente sabe disso. Mas na antiguidade não existia esse negócio de Estado laico, não existia esse negócio de secularização, eram monarquias e esses deuses são os nossos deuses. Acabou. E o rei era tido como filho de um deus. Normalmente nas culturas antigas era assim, exceto em Israel e em Judá, quando estavam firmes e fiéis ao Senhor nosso Deus. Mas essa foi a proposta. E esse oráculo trata exatamente disso. Os filisteus querendo uma parceria com Israel para vencer a Assíria. Então, sabemos que os filisteus, eles sofreram muito durante a opressão assíria, durante a dominação assíria. Então, por exemplo, em 724, Gate, uma dessas cidades da Pentápolis filisteia, ela recusou a pagar tributo e foi saqueada pelos assírios. Em 720, as cidades filisteias, elas cooperavam secretamente com o Egito para ir contra o Império Assírio. Mas Sargão II derrotou o Egito em Gaza e ainda de quebra conquistou Asquelon e Gate. Em 711, Asdod se rebelou, mas foi sufocada, ou seja, a rebelião não teve sucesso. Asquelon também em 705 a.C. Então, muitas dessas cidades fortes dos filisteus foram destruídas, assoladas, saqueadas pelos assírios. Mas os filisteus sempre foram a nação que estava contra os assírios ali e querendo liderar este movimento. Lembre-se, numa perspectiva humana, isso aqui faz muito sentido. É o que a gente vê hoje, nações se juntando umas contra as outras, procurando o domínio e o poder no mundo. Mas não esqueça, no Senhor está a vitória. É o Senhor quem dirige, quem vai vencer e quem vai perder. Tudo está nos planos de Deus. A mão de Deus está estendida. Quem vai fazer esta mão recuar? Ninguém. Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que nós devemos, humildemente, sensatamente e de modo inteligente, confiar no Senhor. Entregar a vida ao Senhor. Obedecer sem questionamento as instruções de Deus na Bíblia Sagrada. Porque não tem para onde ir, né? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só Ele é realmente o caminho. Não tem escolha, não tem outra escolha. Então, Acais, pensando no rei Acais, ele foi um rei infiel ao Senhor. Lembra que esse oráculo foi ali na morte do rei Acais. Ele foi um rei infiel, foi um rei idólatra, e por isso Isaías profetizou sobre os perigos de rejeitar a Deus. Quando um rei ele é idólatra e infiel ali no Antigo Testamento, o povo quase todo segue o rei. O rei era como um pastor para a sua nação. Quando o rei era fiel, o povo seguia a fidelidade daquele rei. O rei era o exemplo da nação de Israel. Acais era um rei extremamente infiel, mas o Senhor estava sempre mostrando
como havia esperança, como existia uma salvação no Messias, como haviam promessas de libertação. Lá em Isaías capítulo 7, verso 9, nós lemos assim, olha Isaías 7, 9, pensando nesse período do rei Acais. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então Acais, ele tinha uma teologia muito errada. Deus estava dizendo: pede um sinal. E Acais estava achando que o Senhor estava preparando uma armadilha para ele, como se Deus fosse alguém que iria dar uma rasteira na gente, né? Deus não é assim. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus não está enganando ninguém, Deus não tem pegadinha, não é para você cair naquela armadilha que Deus montou. Acais achava isso. Olha o tamanho da incredulidade de Acais, e certamente isso refletia a sua idolatria. Acais não quis pedir um sinal porque achou que estava tentando a Deus. Então o Senhor fala ainda aqui no verso 13, isso mesmo, verso 13, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Acais, um rei idólatra, estava cansando a pessoa de Deus com a sua incredulidade. Mas apesar disso, o Senhor foi favorável e misericordioso com Acais e com a casa de Judá. Por quê? Deus fez uma aliança com Davi. Esta aliança, a chamada aliança davídica, é a aliança que desemboca ou se expressa na nova aliança, porque um descendente de Davi é quem vai realizar a nova aliança da qual nós fazemos parte. Olha Isaías 7:17. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o tempo em que Efraim se separou de Judá. Então, o Senhor diz para Acais: vão vir dias difíceis por conta do pecado e da incredulidade de vocês. Mas no meio desses juízos contra Acais e contra Judá, tem o verso 14, Isaías 7,14, que é a promessa do Messias. Esse é o sinal que Deus está dando para Acais. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Mesmo Acais, na sua incredulidade, na sua idolatria, nos seus pecados, não entendendo que Deus estava falando com ele, oferecendo um sinal, mesmo assim, Deus deu o sinal. O que é que isso significa? Misericórdia, graça. Deus foi paciente com Acais. Infelizmente, Acais não reconheceu os seus pecados. Graças a Deus, Ezequias foi um rei mais crente e um rei melhor. E então nós voltamos, entendendo como foi, revisando aí um pouco do ministério do rei Acais. Volte aí para Isaías capítulo 14. Olha Isaías capítulo 14, lemos o verso 28. O verso 28 fala do oráculo contra os filisteus, que foi na época da morte do rei Acais. E lembre-se da historinha que os filisteus mandaram embaixadores lá para Judá, para poder fazer essa parceria contra os assírios. Olha então o verso 29. Não te alegres tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Então, a Filístia não devia se alegrar, porque a mão de Deus estava estendida também contra os filisteus, certamente por causa dos seus pecados de idolatria. Quem é esta vara quebrada que feria os filisteus? É a casa de Davi. Por que ela está quebrada? Porque Acais se tornou um rei idólatra. Mas apesar da idolatria e dos pecados do rei Acais, apesar da casa de Davi estar frágil,
por causa da sua fidelidade a Deus, e isso aqui pensando no rei Acais, certamente, essa casa de Davi, ela vai se fortalecer. É isso que nós lemos no final do verso 29. Porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, ou seja, desta cobra frágil, vai vir uma cobra mais poderosa, uma cobra mais venenosa, uma cobra mais potente, digamos assim. E o seu fruto será uma serpente voadora. A casa de Davi hoje está frágil, é uma vara quebrada, por conta dos pecados de Acais. Mas e aqui ele muda, certamente aqui provavelmente, pensando no que aconteceu lá com Moisés e os magos, nos feiticeiros do Egito. Lembra que Moisés jogou o cajado e virou uma serpente? Então Isaías aqui, recebendo a revelação de Deus, está usando essa metáfora, né? O cajado do líder de Israel, Moisés, que virou uma serpente. Como os cajados representavam as tribos, lembra o cajado de Arão que floresceu, né? Então é a mesma ideia, a mesma metáfora dentro da linguagem do Antigo Testamento. Quando eles liam isso, eles entendiam muito bem. Para nós aqui fica difícil. Ele está falando de uma vara, mudou para uma cobra, não estou entendendo nada. Mas para eles, essa metáfora era muito clara, entende? A vara está quebrada, a vara do líder, o cetro de madeira, que era a vara de Moisés, ela, no caso aqui, é a casa de Davi, que está quebrada pelos pecados do rei Acais, por conta da sua incredulidade e idolatria. Mas ela é uma cobra fraquinha, vai virar uma áspide, uma cobra mais venenosa, e no futuro uma cobra voadora. Ninguém imaginava um negócio desse, quer dizer, uma cobra bem mais poderosa, uma serpente bem mais potente. A casa de Davi vai se reestruturar e vai ter mais poder do que agora. Então, Filístia, não se alegre, porque Judá não vai fazer aliança com você, é o que Deus está dizendo para os filisteus. Não se alegre, vocês serão punidos pelos pecados de vocês, pela idolatria e incredulidade de vocês. Virão os assírios e punirão vocês, e não haverá aliança. Por quê? Porque o refúgio está em Deus. Se os filisteus se converterem, aí sim, eles terão Deus como seu refúgio. Se eles não se converterem, eles terão o juízo de Deus contra eles. Foi assim na antiguidade e hoje é do mesmo jeito, não muda. Nós, crentes em Jesus, pela graça de Deus, cantamos hoje, não somos merecedores dessa salvação, não temos mérito, não é por nossa inteligência, não é por nossa religiosidade, não é por uma certa aplicação, não é por nada disso, é pela completa graça de Deus, é um favor, é um presente de Deus a nossa tão grande salvação. Alguém pagou o custo, o Senhor Jesus na cruz do Calvário, mas para nós é graça completa, graça total. Por conta disso, podemos dormir tranquilos, podemos ficar seguros, porque o Senhor é o nosso refúgio, não é o refúgio dos filisteus idólatras. Aí em Isaías 11:14 lemos ainda, olhe, vá lá para Isaías 11:14, fala um pouco sobre o que a gente está lendo aqui nesse oráculo. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus no ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moabe, lançarão as mãos e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. E aqui é um relato da opressão dos assírios, que nós já estudamos no passado. Então, ele está descrevendo exatamente o que acontecerá nesse oráculo aqui, né? Os assírios virão voando, né, sobre os ombros dos filisteus. Isso implica velocidade. É um exército que marcha rápido, é forte e implacável para destruir o seu inimigo. Apesar da destruição da Filístia pela Assíria, o Senhor, ele é misericordioso. E alguns dos filisteus serão preservados. Olha Isaías 14, verso 30. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. A ideia aqui é que os nobres, ou a corte, ou aqueles que dirigem a nação para o pecado e para a idolatria, serão punidos. Mas os pobres, aqueles mais necessitados, e aqui é falando de pobreza financeira mesmo,
eles serão protegidos pelo Senhor. O Senhor teve misericórdia destes e vai preservar alguns dos filisteus aqui. Então, verso 31, e aqui é o relato da destruição. Isaías 14, 31. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, toda treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. A porta, na antiguidade, era a entrada principal das cidades. As cidades eram muradas. Derrubou a porta, praticamente, é uma questão de tempo dominar a cidade. Eram portas de madeira muito grossas e muito grandes, e é por isso que uiva, ó porta, a porta grita, é uma metáfora, obviamente, porta não grita, mas é para entender que eles estão destruindo a porta da cidade. E toda a cidade será tomada, toda a Filístia treme. E aqui não é só uma cidade, todas aquelas cidades da Pentápolis Filisteia, elas estavam sendo atacadas pelos assírios, e todos estavam tremendo e morrendo de medo, porque do norte vem a fumaça, e essa fumaça aqui é a poeira da marcha dos exércitos assírios chegando do norte. Norte em relação aos filisteus é o leste nosso, onde estão a Assíria, onde está a Assíria, e o exército vem marchando. E a poeira levanta, eles vêm voando, eles são velozes, é outra metáfora, eles são rápidos, e então a fumaça dos exércitos, milhares de soldados chegando para invadir as cidades filisteias. E no final do verso 31, e ninguém há que se afaste das fileiras, as fileiras do exército, né? Ninguém vai sair, né, daquele alinhamento, e eles vão varrendo e destruindo tudo que tiver pela frente. Olha Isaías 14, verso 32. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Os mensageiros dos gentios são os embaixadores que vieram da Filístia para fazer acordo com Judá, né, com Ezequias, rei ainda novo, que acabou, né, de tomar o trono, para poder juntos, filisteus e judeus, lutarem contra os assírios. Aí vem a pergunta: que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? A resposta: que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Sião é o monte onde está Jerusalém. Então, quando se fala Sião, se fala de Jerusalém, se fala de Judá. Então, Deus fundou Sião. Ali é a cidade da proteção de Deus. Ali, nessa época da antiguidade, Deus dá o refúgio àqueles que se arrependem dos seus pecados e querem fugir da guerra e da opressão assíria. Judá só foi prejudicado por causa dos pecados do rei Acais. Israel, o reino do norte, só foi tomado pelos assírios em 722, porque todos os reis de Israel, depois da divisão do reino de Israel, quando Jeroboão tomou de conta das 10 tribos, todos os reis de Israel, reino do norte, foram idólatras, foram incrédulos e não temeram o Senhor. Por isso que Deus mandou Israel, reino do norte, para o cativeiro assírio. Então, irmãos, a gente tem que aprender uma lição muito clara nas páginas da Bíblia Sagrada, nessas histórias incríveis e maravilhosas. Quando você é fiel ao Senhor, seu Deus, honestamente, você tem um coração sincero e dedicado a Deus, uma devoção constante, diária ao Senhor, durma tranquilo, mesmo sendo um pecador, mesmo errando, como nós somos pecadores e erramos mesmo, durma tranquilo. Deus nos perdoa, Deus é misericordioso e Deus nos protege. Pecado não compensa. O que é que compensa? Coração quebrantado e contrito. Falsa religião não compensa. Pousar de um crente santo com a vida cheia de podridão e pecado não engana Deus, engana os homens, não engana Deus. Não é o propósito da igreja. Crentes vazios, entenda isso, não é o propósito da igreja de Jesus. Crentes vazios, entende isso? É um crente que mostra algo exterior, mas o coração longe de Deus. Não fala sobre o Senhor, não ama o Senhor, não conhece a palavra do Senhor, não tem vida de oração, não investe na obra missionária, ou com oração, ou com finanças, ou com a sua vida.
é só um crente religioso, é vazio por dentro. Isso certamente o Senhor não se agrada. Mas se você é um pecador contrito, arrependido dos seus pecados, que todo dia busca o Senhor, arrependido e contrito, confessando pecados e adorando a Deus diariamente, lendo sua Bíblia e com vida de oração, lutando contra os seus pecados, para ser cada vez mais obediente ao Senhor, durma tranquilo. O Senhor é por você. Você pode descansar em Deus. E se vier algum mal, ainda assim, este mal e esta dificuldade é para a glória de Deus. Você pode descansar. Por quê? Deus está no controle. Eu não estou no controle. Você não está no controle. Nós achamos que estamos, mas é o Senhor que está coordenando a nossa vida, para que consigamos viver em paz, irmãos. Sua vida pacífica, talvez com problemas mínimos hoje, é graça de Deus. Não é sua competência, não é sua inteligência, não é sua habilidade. Não é. Tire isso da sua cabeça. Isso é humanismo. A paz que temos hoje é fruto da graça de Deus na nossa vida. E quando temos certas dificuldades, é o Senhor agindo, mostrando ou nos usando de alguma forma para a glória dele. Então, não faça aliança com os filisteus, é o que Deus está dizendo. Não faça, não compensa. Eu, o Senhor, Deus dizendo, eu sou o refúgio. Lá em Sião é o refúgio. Eu vou proteger Jerusalém. Lembra que estudamos? A Assíria estava dominando Judá, entrou em Judá, mas quando chegou perto de Jerusalém, Deus disse, chega, aqui não vai entrar. Porque Ezequias orou. Lembra? Vimos domingo passado. Ezequias orou. Deus já havia profetizado que iria proteger Jerusalém, Ezequias orou e os assírios foram destruídos, porque Deus havia determinado assim. O Senhor protege o seu povo até quando o povo de Deus não merece. Até quando o povo de Deus não merece. Que era o caso de Jerusalém naquele momento, Deus protegeu o seu povo. No Novo Testamento nós temos um princípio parecido com esse. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6, do verso 14 ao verso 18. Que princípio? Não se associe com os incrédulos. Esse é o princípio. Não, você não precisa da força daqueles que vivem nas trevas e no pecado. Você não precisa. Você precisa da força do Senhor. Tenha cuidado, não se associe com os incrédulos. 2 Coríntios 6, 14. Diz assim, esse texto, ele reflete o ensino que nós estamos observando no oráculo de Isaías aqui contra os filisteus. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os idólatras? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Isso não quer dizer que nós vamos nos isolar do mundo. Não, isso é uma interpretação errada. O Senhor Jesus ensinou, João 17, temos que estar no meio do mundo, como luz no meio das trevas. Os crentes têm que proclamar o Evangelho. A verdade é que a dinâmica é assim, o que acontece. Você crê em Jesus, Jesus converteu você pelo poder do Espírito Santo. Você ouviu o Evangelho, lendo a Bíblia, que verdades maravilhosas. Você fica super animado, empolgado, motivado com as coisas de Deus. E com nojo do seu próprio pecado. E do pecado das trevas, do mundo caído nas trevas. Qual a consequência ou o resultado natural?
Você não quer mais viver nessa sociedade. Você quer sair. Não, eu quero só a igreja. Isso em um certo sentido é bom. Eu quero os irmãos, pessoas que pensam como eu, como a Bíblia, pureza, santidade, sem palavras feias, sem corrupção, sem desonestidade, sem coisas de duplo sentido, sem enrolada, sem armadilha. Tem amizades que são assim, são terríveis. As pessoas se aproximam das outras para tirar vantagem. Não quero mais isso na minha vida. Eu quero o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Você fica super animado. Isso é uma consequência natural da sua conversão. Creio que isso aconteceu com todos nós em algum momento da nossa vida. Só que você cresce na fé, você aprende a palavra de Deus, você ouve da grande comissão, você vê o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, como foi pregado na conferência missionária. E aí você chega a uma outra realidade. Eu não posso pensar só em mim. E é aí que o crente amadurece mais. Eu não posso pensar só em mim, só na bênção que eu recebi, de viver uma vida maravilhosa na casa de Deus com os meus irmãos. Eu tenho também que levar esta bênção que é Jesus, a luz, para aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado. Isso não é fácil. Não é fácil porque nós estamos bem. Nós temos certeza de salvação, nós estamos felizes, Deus tem abençoado as nossas famílias, Deus tem nos feito prosperar em muitos sentidos. Só que agora eu tenho que deixar o meu conforto para ir atrás daqueles que estão perdidos. Então essa é a dinâmica, e aí nós vamos imitar Jesus, porque Jesus fez isso. Israel infelizmente não fez como deveria. Israel deveria ter feito isso, mas não fez como deveria. Jesus fez. Jesus, ele é o servo sofredor que vai começar a cumprir a missão de Israel, que Israel não cumpriu na velha aliança. E aí nós começamos também, como corpo de Cristo, discípulos de Jesus, a buscar o que está perdido. Lembra de Lucas 15? Jesus foi buscar o que estava perdido. Os fariseus se escandalizaram. Como pode? Ele anda com pecadores, come com pecadores, vive com esse povo aí, impuros, gentios. Jesus contou 3 historinhas: da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. 3 coisas perdidas. Jesus estava dizendo: eu vim buscar o perdido. Nós, crentes em Jesus, temos que chegar nesse ponto, que eu creio que é a maturidade cristã. Chegamos no nível de maturidade onde percebemos, somos tão abençoados que eu tenho que dar essa bênção para alguém. Que bênção é essa? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não significa que eu vou me tornar como os incrédulos, para ganhar os incrédulos. Eu não vou me tornar das trevas ou idólatra para ganhar aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado. Não, eu vou como luz. E aí existem os limites, Você não negocia a sua fé em Jesus, você não negocia a santidade que você tem que apresentar ao Senhor nosso Deus, a pretexto de pregar o Evangelho. Não, a nossa santidade, a adoração a Deus está acima de todas estas coisas. E Deus usa a santidade e a adoração também para proclamar o Evangelho. Os filisteus queriam fazer essa associação com Judá, mas o Senhor disse: não. Essa é a resposta que você vai dar para os embaixadores. O Senhor fundou Sião. Deus é o refúgio do seu povo. Deus teve misericórdia de alguns dos filisteus. Mas você quer receber o refúgio de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que confiar no Messias, o Senhor Jesus, para ser o seu Salvador. Veja que mais importante do que a estratégia militar, uma aliança militar e o poder dos exércitos, é a fé no Messias, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então não importa, irmãos, a questão política ao nosso redor, a questão do mercado, das finanças, dos poderes desta terra, o poder político, poder mercado, poderes religiosos, não importa. Deus está no controle. O Deus a quem nós adoramos, o Deus da Bíblia Sagrada. E o que é que importa imediatamente para nós? É você ser um crente que crê no Senhor, redundantemente falando, que tem fé,
que tem um coração quebrantado e contrito, que tem sua devoção diária ao Senhor seu Deus. Por quê? Porque assim você tem a certeza de que o Senhor é o seu refúgio. Você não vai mais precisar viver ansioso. Você não vai mais precisar estar em situações de pânico ou de grande sofrimento. Você pode orar: Senhor, eu não consigo isso aqui, está muito difícil. Entregando ao Senhor, te peço que o Senhor resolva para a glória do nome do Senhor. E aí você vai dormir e descansar, e você vai perceber que o Senhor vai resolver as questões dentro do querer dEle, dentro da vontade dEle e para a glória dEle. Deus é o refúgio para o seu povo. Você não precisa buscar em refúgio nos recursos financeiros, você não precisa buscar refúgio nos prazeres dessa vida, numa felicidade barata. Você não precisa buscar refúgio nessas coisas, e muito menos em associação com os filhos das trevas. Você não precisa buscar refúgio nestas coisas. O Senhor é o nosso refúgio. Oráculo para Filístia. Filístia foi julgada e punida, mas a mensagem do Senhor ficou evidente, né? Deus fundou Sião, e o Senhor é o refúgio do seu povo. Filisteus querem Deus como seu refúgio? Arrependam-se dos seus pecados e se convertam. Essa é a mensagem. E os filisteus receberam essa mensagem, e eles deveriam ter se convertido. Talvez até aqueles que Deus preservou, talvez foram alguns dos que creram no Senhor. Deus teve misericórdia e os recebeu. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as nações. Aquilo que Deus planejou vai acontecer. Imagine com as nossas vidas. O Senhor é quem nos protege, é quem nos fortalece, é quem nos anima e é quem nos motiva. Então, por isso, todo dia, tanto eu como você, devemos buscar o Senhor em oração e em estudo da palavra de Deus e adorar ao Senhor, levando o evangelho do Senhor àqueles que estão perdidos nas trevas do pecado. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe para vivermos assim. Obrigado, ó Pai, pela bênção de hoje, pelo tempo que temos aqui para te adorar, para te bendizer. Obrigado pela tua palavra que de modo tão maravilhoso nos mostra quem é o Senhor, o tamanho do poder do Senhor e como certamente nós podemos descansar e confiar em Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos compreender a seriedade do que é viver neste mundo. Aqueles que não creem no Senhor não te têm como refúgio e proteção. Apesar dos pecados de Jerusalém, o Senhor protegeu o teu povo porque fez uma aliança com ele. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado e em Jesus fez a aliança conosco, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Fortalece-nos, ó Pai, para que dia a dia estejamos buscando a Ti, confiando em Ti, dependendo de Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio. Te agradecemos por esta graça e também pela misericórdia que o Senhor derramou sobre nós. Te pedimos força para Te servir como discípulos do Senhor Jesus e corpo de Cristo aqui nessa terra. E é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Você tem um tempo agora para orar silenciosamente, conversar mais com o Senhor nosso Deus, esse Deus maravilhoso e todo-poderoso. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma boa semana. E até breve.